Vamos hoje reagir ao que o Marcelo Rossi está utilizando. Lembrando que é um atleta open, profissional, super pesado. E a ideia aqui é trazer ciência para que você entenda o que essa galera está utilizando, o que é que tem sentido, o que é que não tem. Não para você copiar, porque você não deve copiar. Se você copiar esse tipo de coisa, você vai pro além, não vai dar certo. Mas para você ter conhecimento, porque o conhecimento liberta, tá bom? Então, de forma alguma, você deve copiar qualquer tipo de coisa que esse atleta está utilizando. E a ideia aqui é trazer informação de qualidade. Peço para você, deixe teu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Vamos lá! Inclusive eu vou deixar o vídeo completo, o vídeo completo aqui no link na descrição. Tudo bem? E ele me pediu pra ficar um tempo sem nada, né? Eu fiquei um total de 6 semanas. Fiquei 2 semanas sem nada, totalmente nada. E aí, mas... Você vê aqui que a primeira coisa que o Rossi tá falando é que ele trocou de treinador, ele tá com o Milos, né? O que aconteceu? Ele pediu pra ele ficar 6 semanas sem nada. Então você vê que mesmo um atleta desse, profissional grande, fica pelo menos um período sem utilizar nada, tudo bem? Isso é importante para recuperar a saúde, recuperar vários parâmetros que o esteroide acaba colocando de lado. É lógico que às vezes quando o cara é profissional, ele precisa acelerar o processo, ele não consegue fazer essas pausas, mas, né, se ele viu aqui que tinha possibilidade, beleza, excelente, tá bom? 4 semanas com HCG, Comid, Tamox, etc. Então ele fez aqui se fosse um TPC mesmo, né? O HCG sendo um mimético do LH, estimulando diretamente o testículo a produzir testosterona e voltar a espermatogênese, então é importante também para a fertilidade dele. E o clomifeno para restaurar o quê? O seu eixo de funcionamento normal de testosterona, voltando ali a produção de LH e de FSH, consequentemente de testosterona, beleza? Foi quando a gente foi pra Floripa, em Floripa eu retomei. Eu tava com 116, 117, e rápido eu cheguei a 126, né? Quantos meses nessa TRTzinha aí? 6 semanas. Eu 6 fiquei semanas. 2 semanas sem absolutamente nada, mas mais 4 só com Tamox, HCG e Comid, nada de... Por que ele faça essas 2 semanas sem absolutamente nada? Talvez antes ele estivesse utilizando talvez só testosterona. Ele passou essas 2 semanas para tentar o quê? Provavelmente, né? Eu não sei exatamente o que aconteceu, né? Para a dose de testosterona ir caindo gradativamente, para ele poder ter margem para restaurar o eixo hormonal dele. Porque imagina aí, que eu vou usar o clomifeno para estimular minha produção natural de testosterona. Só que minha testosterona está 2.000, né? Esse 2.000 de testosterona vai inibir meu eixo. Então eu tenho que esperar que a minha testosterona caia para níveis suficientemente baixos, que não inibam mais meu eixo, para eu poder estimulá-lo. Tudo bem? Então esse período sem nada foi provavelmente para isso, tá certo? Depois ele fez um período ali de TPC para restaurar o eixo dele. Talvez pensando principalmente em fertilidade. E eu não sei como é que estava o restante da saúde dele, mas talvez para restaurar algumas coisas da saúde dele. Inclusive, se você quiser se aprofundar nesse tipo de assunto, tem o meu e-book Desbravando o Universo Anabólico. Se você é um médico que trabalha, né, tratando efeitos colaterais de usuário de esteroide anabolizante, fazendo também reposição de testosterona em indivíduos que têm deficiência, te convido a conhecer o meu curso Guia do Anabolismo Consciente. Vou deixar ambos na descrição desse vídeo, tá bom? Ele falou, se você quiser... Ele deixou opcional. Ele falou, ó, se você quiser tomar 100mg de texto na semana, de enantato, pode tomar. Falei, nem vou tomar. Se ele tomar 100mg de arantato fazendo clomid e HCG, não vai dar em nada, tá? Ele não vai conseguir recuperar o eixo dele. Por quê? Porque 100mg de arantato já é o suficiente para inibir o eixo. Inclusive, a gente tem até um estudo bem interessante que mostra que a partir de 100mg por semana de um extra de testosterona, como é arantato, a gente já tem uma inibição total, né? Então a gente não vai ter, por exemplo, uma inibição maior com 300mg. Com 100 já é o máximo de inibição. Já zera o LH e FSH, basicamente, e o indivíduo vai ficar ali basicamente sem testosterona sendo produzida por ele mesmo, tá bom? Então não iria dar certo não, ainda bem que ele não fez. Sem nada, né? Deixa limpar mesmo e bora. Já tinha feito isso, cara, na vida? Já. Já? Teve alguns anos que eu fiquei sem competir e... Pô, cara, você teve um projeto, né? Que você tava largadão, né, mano? Você tava de boa, aí você meteu o shape. Teve um projetinho lá no canal do Cariani que eu fiquei 90 dias natural. 90 dias natural. E aí, galera, bota fé nisso aí? Será? Mano, só ver o vídeo. É que a gente pinta o cabelo dele de rosa lá e tal. Era bosta, né? Se eu botasse o shape natural, eu ia pintar o cabelo dele de rosa. Tava treinando na Blue Fit ainda, mano. Aí, tipo, não botei o shape, mas a gente pintou o cabelo dele mesmo assim. Então, e aí, já vamos desenrolar, né? Como que foi toda a conversa. Isso. E aí ele passou, né? Tipo assim, ele falou, ó, esse foi um dos trabalhos que eu fiz com o Samson de 16 semanas. Ele falou, a gente não vai fazer desse jeito, mas eu quero que você entenda a minha linha de raciocínio e tal. Aí eu falei, beleza, legal. Fiquei empolgado no trabalho bem. Porque isso que ele fez de dança foi um milagre, né, mano? Um trabalho bem... Muitas vezes, o que acontece? Esses treinadores, eles pegam a experiência que eles tiveram com o atleta e tentam reproduzir no outro. Mas, lógico, que nem sempre a pessoa é a mesma, né? A resposta vai ser a mesma. Às vezes, a mesma estratégia com pessoas diferentes é diferente. Então, sempre que você troca de treinador, fique bem claro, né?
seja ele nutricionista, o seu médico, ou até um treinador mesmo, em relação ao treinamento, ele, por mais que ele seja bom, ele pode até ter uma noção do que é que vai acontecer com você e do que é que vai funcionar, mas ele, como ele não te conhece especificamente, não tem como ele prever que aquela estratégia vai ser exatamente a melhor para você. Ele tem como imaginar, baseado na experiência que ele tem. Por isso que, assim, procurar profissionais que tenham experiência prática, não só teórica, é extremamente importante. E minimalista, assim, sabe? Vitaminas, manipulados, tal, um cuidado grande com colesterol, parte cardíaca, dos manipulados, então eu gostei disso. Precisa, né? Que o cara ganhou 30 quilos, né? Eu gostei disso. E da maneira como ele trata, assim, ele é um cara muito atencioso. E aí, ele faz... Lembrando também, é claro que dentro do meio do fisiculturismo, essa galera aqui, ela acaba sendo o quê? Sendo orientada dentro do ponto de vista farmacológico por coaches, né? Se você é uma pessoa que quer cuidar da sua saúde, você não é um atleta profissional, não vá fazer isso de forma alguma. Porque esses coaches muitas vezes vão se basear em conhecimento empírico, vão colocar o quê? A performance acima da saúde, né? A performance, a estética acima da saúde. Além de que vão indicar medicamentos clandestinos. Então, para você que não é um atleta profissional, pessoalmente, e quer cuidar da sua saúde, cara, procura um médico antes de usar qualquer tipo de medicamento. Procura um médico, tá bom? Cuida da sua saúde é até o maior bem, tá bom? Faz vários questionamentos, né? Antes de montar todo o planejamento. E eu falei pra ele sobre o protocolo, falei qual droga eu não me dava bem e o que eu sentia Te dá bom. de tal coisa. Tipo assim, essa eu não me dou bem por conta disso, essa é por causa disso. Falei as que eu me dava melhor. E aí mesmo assim ele me passou um cronograma de a cada 5 semanas a gente trocava toda a cadeia de substâncias ali. Caramba, legal. Era 5 quantas semanas? 5. Era 5 semanas, eles trocavam. Existe uma lógica por trás disso? Cara, talvez na cabeça dele tenha, mas não existe um sentido de a cada 5 semanas trocar. Talvez, sei lá, testar o efeito da medicação no cara. Por isso que eu tô dizendo, no fisiculturismo tem muita coisa que é teste, não tem uma ciência exata por trás, né? Por quê? Porque nem existem estudos para isso, acaba indo muito mais da experiência do treinador. Tá certo? Mas de forma geral, para uma pessoa normal, não tem sentido ficar trocando medicamento dessa forma. Até porque, gente, a diferença entre um esteroide e outro não é assim um negócio tão absurdo quanto muita gente pensa, né? São coisas sutis, pequenas diferenças que um tem do outro, né? Não é uma coisa assim, tu mudou totalmente aqui a estratégia. O que vai mudar mais é a dose androgênica final, no final da semana, sobrando todos os andrógenos, e o que ele tá fazendo de dieta e treino. Basicamente isso. Gente. Isso. E aí, logo de cara eu falei pra ele, ó, esses horários aí não dá. Se você quiser que eu faça um off, não vai ser off, porque se eu tomar esses horários, não vou conseguir comer. Vai embrulhar tudo, Não né? vou conseguir comer. Aí ele falou, tá bom, então era hemogenin e trocou por ox. E aí consegui comer também e tal. Aí ele falou, pô, deu 5 semanas pra trocar por Diana. Aí falei, mano, vamos tentar. Aí troquei por Diana, já não tava conseguindo comer. Então foi um período de teste, assim. Que nem pra mim, um resultado que eu sinto fisicamente, de disposição, libido e tal, a dura vai muito bem. Mas o shape já não responde tão bem igual o orientado. Então, mesmo... Pra ver, ó, dura e anantato, teoricamente existe alguma diferença? Não existe nenhuma diferença que vai justificar um ter mais resultado do que o outro, tá? Ambos são testosterona em doses equivalentes, seria a mesma coisa. Agora existe a percepção individual. O próprio atleta muitas vezes está enviesado. O próprio indivíduo, o próprio usuário, ele acha que uma coisa é desse jeito porque ele usou no passado e deu daquela forma. Então assim, ele é cheio de coisas na cabeça dele que é daquele jeito e que muitas vezes se ele for colocar na prática, que vai ser. Por quê? Porque ele está tendencioso a acreditar nisso. Não tô falando que possa não existir uma diferença, mas farmacologicamente não tem por que existir. Mas para algumas pessoas existem mais colaterais de uma do que da outra, se sente bem melhor com uma do que com a outra, e não é uma coisa que é clara em relação ao motivo, tá certo? Mas existem essas variações. Mesmo eu passando todos esses detalhes pra eles, ele quis. Ele quis ver mesmo. Exato. Quis sentir. Exato. A única coisa que eu falei que eu não queria tomar mesmo de jeito nenhum era estano, porque acaba com a minha articulação. Eu tomar um ml, um comprimido, alguma coisa, outro dia eu já tô igual Deixa uma só a parte menina. final lá pro final. Não, nem quero. Nem no finalmente. Não, prefiro não competir. Se tiver que tomar estano. Fico Caramba. muito ruim, mano. Meu ombro... É a única coisa que falta é meu ombro doer, mano. Na última competição que você tentou bater o peso, você ficou zoado de articulação também, né? Ser ruim. Loucura, Fiquei mano. zoado de tudo. Quase morreu, cara. Ali ficou zoado de vida. Ali eu vi a morte. E é isso, gente. A gente falou aqui mais ou menos da estratégia que foi utilizada pelo Ross, né? Claro que ele não falou aqui das doses, que talvez você queria, né? Mas também não via um caso, né? Ele falou mais ou menos da estratégia que ele está utilizando. E o que eu posso te dizer? Uma das coisas que você tem que saber com mais profundidade é o quê? São os efeitos colaterais de esteroides anabolizantes. E um dos efeitos colaterais mais importantes é a agressão ao sistema cardiovascular. Eu vou deixar um vídeo completo para você sobre isso. Te espero lá e um grande abraço.